Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente os Zumbis. Eu sou o Ale e hoje nós vamos falar sobre Venom, Tempo de Carnificina. Sim, nós já assistimos o filme que estreia na quinta-feira que vem e vamos contar tudo para vocês sobre o que nós achamos do filme. E se liga que esse vídeo vai ter spoilers, sim. Então, bora lá falar de Venom. Caos logo virá. O segundo filme de Venom começa lá onde o primeiro nos deixou, com Ed Brock indo visitar Cletus Cassidy, porque ele chamou o Ed para dar uma entrevista, porque ele só falaria com o Ed. Então, nessa interação deles, Cletus acaba mordendo a mão de Ed e pegando um fragmento do simbionte e desenvolvendo dentro dele mesmo o Carnificina. A partir disso ele foge, os dois têm que lutar e é sobre isso o filme. No meio ele vai enfiando mais um monte de coisa que a gente já nem queria ver, principalmente a relação do Ed com o simbionte. Esse é o sinopse do filme. O filme não conta absolutamente nada a mais que isso. Uma dessas histórias que ele usa para rechear essa trama, que na verdade é só uma luta, é mostrar a história do Cletus. Começa quando ele é um jovem e ele está num orfanato e ele tem uma espécie de romance com a Frances Barrison, vivida pela Naomie Harris. Ela também é uma mutante chamada Shriek. Mutante, talvez, não sabemos como lidar isso dentro do universo Sony Marvel nos cinemas, mas a princípio ela tem esses poderes e o que ela usa no filme é o do grito supersônico. Não usa com toda a força que ela usa nos quadrinhos, mas demonstra que ela é essa personagem. Eles são separados quando jovem, o Cletus cresce e se torna um serial killer e ele continua preso. É então que ele chama o Ed para essa conversa. Na hora da execução dele, ele acaba despertando os poderes simbiontes e acaba escapando e indo atrás dela. Enquanto conta essa história, até eles tentam mostrar do porquê que ele virou isso, uma historinha, uma forma gráfica de contar com desenhinhos de quando ele era pequeno, que ele já matou a avó, que ele matou a mãe, que ele matou o cachorro, e é horrível isso no filme, é simplesmente horrível a forma como eles contam a história dele pequeno, tem que meio abstrair isso da cabeça e tocar pra frente. Claro, não sobra muito pra contar dele depois, mas assim, é difícil coisas que a gente não tem que esquecer pra ter o mínimo de identificação com o personagem. Realmente nada no Carnificina funciona. A começar pelo nome, né? Quando a gente vê que o próximo filme de Venom vai ser Tempos de Carnificina, tu espera que eles deem um salto, que esse filme talvez fosse até mais 18 e que a gente tenha Carnificina realmente, que tenha sangue, que tenha mortes, e o filme não. O filme é para menores de 13 anos e realmente não tem nada disso. As poucas partes que ele vai comer a cabeça de alguém ou alguma coisa assim, tem o corte, não mostra, ou até ele enfia a língua ou um dos braços dele no corpo de alguém e aquilo sai limpinho, assim como se fosse nada. Realmente, o Carnificina não funciona no filme muito por causa disso. Outra é o Woody Harrelson fazendo o Cletus. Cletus é um dos principais vilões do Homem-Aranha e é um dos mais ameaçadores dentro da Marvel. E o Woody Harrelson, por mais que seja um ator maravilhoso, não funciona dentro do filme. Talvez pelo tom do filme, o roteiro não ajuda nem um pouco também. Mas o filme tem um tom muito cômico para um personagem tão sanguinário como o Carnificina. Parece que não cola, parece que o negócio não está encaixando. O de Harrison tenta fazer alguma coisa muito caricata para encaixar no filme e realmente acaba se perdendo. Muita gente falando em galhofa, mas realmente não é galhofa, é simplesmente ruim. A galhofa, se era a intenção, não funcionou. A segunda trama que vem para encher essa briguinha deles é a do Ed Brock com o simbionte. A relação deles é aprofundada nesse segundo filme, mas não de uma forma boa. É uma relação extremamente boba, eles tentam enfiar piadas goela abaixo da gente a todo momento, e o grande problema é que as piadas são ruins. Não dá para engolir essa comediazinha que eles fazem e essa tentativa de bromance que eles tentam fazer entre o simbionte e o Ed Brock. Não dá para engolir. Tem uma hora que eles brigam, porque é realmente briga de casal, é briga de relacionamento entre os dois. Eles brigam e o Venom vai embora. Simplesmente ele sai possuindo outras pessoas na rua até que ele acaba numa festa rave. Ou alguma coisa do estilo rave, aquela que fica com as coisinhas coloridas na volta.
Gente, o Venom tá numa festa. E ali parece que ele se encontra porque as pessoas entendem que ele é diferente. Ali as pessoas gostam de quem é diferente. Ele dá um discurso cheio de coisa colorida na volta. Eu ficava pensando, por quê? Por que que os roteiristas me enfiaram isso no Venom? O Venom tava numa balada. Vocês conseguem entender o que é isso? Eu sei que esse vídeo tá quase como um desabafo, tá quase muito além de uma análise, alguma coisa assim. Mas realmente vocês conseguem imaginar que o Venom tá fazendo isso? Eu assisti o primeiro filme um dia antes de ver o filme na cabine agora. E assim, a minha alegria era pensar, não pode ser pior que o primeiro. Não pode. E aí eles me apresentam essa relação do Ed com o simbionte dessa forma. E consegue ser pior. Vocês não estão entendendo o quanto é pior que o primeiro nessa relação. Porque no primeiro eu acho que eles tentam passar de alguma forma mais rápida, porque né, o simbionte já vai ter entrado no Brock bem mais no meio do filme, aqui ele já tá desde o começo, e essa relação já tá estabelecida. Mas realmente é difícil de ver, é difícil, é dolorido. Eu ficava pensando, esse filme só tem 1h30, será que tá muito longe de acabar nesse momento da festa? Porque realmente é revoltante esse momento da festa. Acho que dá pra sentir aqui no vídeo que eu tô revoltado. E aí você tem um filme onde o grande plot do filme é a luta entre o Venom e o Carnificina, e o Venom é ruim e o Carnificina é ruim. Não sobra muito pra te contar do filme, não sobra muita coisa pra te fazer. Mas eles tentam, eles trazem outros personagens pra tentar rechear mais essa história, e realmente é mais um desastre na mão dos roteiristas. Começando pela Annie e pelo Dan, a ex do Ed Brock e o novo namorado dela voltam nesse filme, e parece que a dinâmica ainda é a mesma entre os três. Parece que se passou um tempo e nada aconteceu. Eles estão ainda na mesma coisinha. Ela estava ignorando ele e agora eles resolvem se aproximar. Parece que só se aproximaram porque tinha que ter um filme. A peruca dela continua horrível, mas tá melhor que o primeiro. Dá pra fazer essa defesa aí. A peruca dela tá melhor que no primeiro, mas a relação deles é horrível. A Michelle Williams tenta fazer o que dá, mas realmente ela tá numa relação, num trio de relação entre ela, o Ed e o Venom, e ainda bota mais o Dan no meio, que simplesmente não tem o que fazer. O cara não tem o que fazer e é pior, o filme tenta dar uma importância. Chega na hora de uma luta, para vocês terem uma ideia, tá? Essa luta acontece dentro de uma igreja, ele tá dentro da igreja, ele tá lá embaixo, e do nada, ele aparece lá no alto, em cima de um andaime ou de uma plataforma, sei lá do que, com um galão de gasolina que ele tirou. Eu não vou dizer de onde ele tirou, com respeito às pessoas e às diretrizes desse YouTube. Porque assim, do nada ele surge com um galão de gasolina dentro de uma igreja. Esse problema de roteiro, esse problema de montagem, esse problema de direção, isso a gente vê ao longo do filme muito. O filme tem claros problemas de montagem, que é literalmente para acelerar o filme, para fazer com que ele tenha 1h30 de duração. A duração é proposital, eles tinham mais história para contar que isso, tinham mais história, mas realmente eles vão usando uma montagem muito sem noção. Eles pegam personagens que tá aqui e eles mandam para um outro lugar muito longe, num corte de cena, enquanto os outros personagens estão fazendo alguma coisa que pode demorar muito. Não faz sentido a locomoção dos personagens dentro da cidade. As transições são horríveis, as transições de cena. É tudo muito mal montado. Como quando o Ed sai daquela primeira entrevista com Cletus Cassidy e ele tá num diálogo com o detetive e do nada corta o diálogo, ele sobe na moto e sai empinando a moto dentro de um presídio. É esse tipo de absurdo que acontece dentro de Venom, Tempo de Carnificina. Além desse casal, eu vou voltar e falar um pouquinho mais da Frances Barrison, a Shriek. Ela nem é chamada assim no filme, é só de Frances Barrison mesmo. Vivida pela Naomie Harris, que foi jogada nesse filme, e é um desperdício de atriz botar a Naomie Harrison fazer essa personagem. Ela praticamente não tem motivações nenhuma além do relacionamento perturbado dela e do Cletus. A gente conhece muito pouco da personagem e ela é usada em momentos muito absurdos dentro do filme. Por exemplo, eles estão numa luta, o carro está no ar por algum motivo que eu não vou contar aqui, e eles começam a tomar tiro de um helicóptero e o Carnificina defende com outro carro. Os tiros estão varando o carro
e daqui a pouco a cena corta, num corte muito bruto, vai pra cara dela que tá sentada dentro do carro, os tiros pegam no vidro, mas não acertam ela. Então assim, ela tá mal nas cenas de ação, ela tá sem função dentro do filme, além de deixar o Cletus mais brabo ainda. Ela é uma das partes da vingança deles, porque quando eles fogem, eles tentam se vingar cada um por um motivo, e o dela é muito um rolê aleatório do outro personagem que eu vou falar que é bem desnecessário daqui a pouco. Então, assim, também nada funciona. Então ela tá sendo um par de um personagem que já não funcionou e pouco ela acrescenta a história dele, pouco ela funciona sozinha. Realmente mais um pedaço aí que o filme não deu certo. E a história de vingança dela é contra o detetive Mulligan, um policial que naquela época que ela é levada do orfanato quando ela é pequena, tem uma luta com ela dentro do carro porque ela dá aquele grito sônico e ele acaba atirando nela. Então ela quer se vingar dele porque afinal na cabeça dela é ela que separou ele do Cletus, além de ter dado um tiro na cara dela, né? E assim, ele realmente também não funciona. O ator tá mal no personagem e ele é muito sem função. Inclusive a forma como eles pegam ele para essa vingança final. É simplesmente o Cletus estava andando na rua, estava indo atrás do Brock e ele simplesmente para o carro atrás do nada, no meio da rua. E obviamente que o Carnificina acaba pegando ele. Para piorar, o filme tem um gancho e usa o personagem no final. Também não vou falar qual é, mas assim, talvez se tem um Venom 3, talvez a gente veja esse personagem de novo. Já foi ruim aqui e a gente já sabe o que pode esperar no futuro. Como eu já falei antes, tecnicamente o filme tem muitos problemas. Tanto de roteiro quanto na direção do Andy Serkis, que realmente chega a ser um pouco surpreendente, mas o filme tem muito problema de montagem. É incrível como eles montam mal as cenas, como uma cena parece que não encaixa na outra e torna a história que está contando ainda mais sem sentido. A única coisa para não dizer que está pior que o primeiro, que eles conseguiram melhorar um pouco, é o CGI. No primeiro, o CGI me incomoda muito, principalmente na luta dos simbiontes do final do filme. Aqui eles melhoraram bastante. Tanto no dia a dia do Venom, ele já parece bem melhor que no primeiro filme, e a luta entre os dois simbiontes é muito mais clara, os efeitos estão muito melhores e acaba nesse ponto funcionando. A luta final, apesar de ser novamente uma luta entre dois simbiontes, porque pouco do que a gente sabe que torna o Carnificina mais aterrorizante do que outros simbiontes, não é usado no filme. Então simplesmente é quase a mesma luta. Mas ela tem uma imagem melhorzinha, então tipo, é mais agradável de assistir. Pelo menos isso. E agora a gente vai falar da já tão falada cena pós-crédito. Desde que estreou em Londres na semana passada, essa cena pós-crédito já vem dando o que falar, as pessoas dizendo que ela é muito importante já para dentro desse universo compartilhado da Marvel, e eu vou contar agora para vocês o que é essa cena pós-crédito e o que eu achei dela. Então, se você não quiser esse spoiler, dá o pause aqui, volta na semana que vem, depois que assistiu o filme, e aí vem discutir ela comigo. A gente vai fazer mais conteúdo específico sobre o futuro dos filmes do Homem-Aranha em si, se o Venom vai estar, aí a gente volta a falar mais desta cena pós-crédito lá em outros vídeos. Então, 5, 4, 3, 2, 1, spoiler! A cena pós-crédito começa com Ed num quarto de hotel em algum lugar que não dá pra saber qual é, e eles estão conversando, ele e o Venom, sobre coisas que o Venom pode fazer, poderes que eles têm, e viagens, e que ele já viu não sei quantos anos e que a cabeça minúscula do Ed não entenderia. Até que ele diz que pode dar uma amostra disso. Quando entra uma luz e eles acabam em outro lugar, um outro quarto de hotel já bem diferente, e o Venom dizendo que não foi ele que fez isso. Até que na TV aparece o personagem do Tom Holland lá na cena do final do segundo filme do Homem-Aranha, quando ele é desmascarado. O Venom dá uma lambida na tela e diz que odeia esse cara. Essa cena pós-crédito bota o Venom no mesmo universo do Homem-Aranha do Tom Holland. Então aquelas suspeitas lá do trailer de que poderia estar aparecendo o Venom lá no trailer do Homem-Aranha podem estar se concretizando. Podemos ter realmente aí o Venom no filme do Homem-Aranha. Como isso vai funcionar a gente não sabe muito bem ainda. Eu não gosto muito da ideia desse Venom no filme do Homem-Aranha, porque eu acho que os tons podem se atrapalhar, e não o Tom Holland e o Tom Hardy, mas sim os tons dos filmes, né? O tom muito cômico e um tom mais bobo, eu acho que se juntar isso
pode atrapalhar muito o filme. Mas o que importa é que sim, ele bota o Venom nessa realidade. O que me deixou até bastante triste eles trazerem isso dessa forma, porque é uma forma muito solta. O filme não mostra nada sobre isso, sobre as habilidades que o Venom tenta falar, e quando ele fala ele não mostra, porque o que acontece acaba sendo... Ele diz que não foi ele, então assim, é tudo muito solto, é tudo muito jogado, aumenta o hype para muita gente sim, mas eu confesso que eu acho que a cena pós-crédito não precisava. Aparecesse lá no filme do Homem-Aranha, lá dentro do filme do Homem-Aranha podia dar uma explicação. Essa cena realmente é a Sony tentando gerar esse hype já pro filme do Homem-Aranha também, assim como ela fez com o Venom, e vai funcionar, né? Porque Venom vai fazer muito dinheiro e o Homem-Aranha, quando chegar, vai fazer muito dinheiro também. Então, win-win tanto para Sony quanto para Marvel, e é isso. Eu realmente gostaria de ter vindo aqui e dado notícias melhores para vocês sobre Venom Tempo de Carnificina, mas realmente o filme não me ajudou a fazer isso. Muita gente gosta de Venom, acho que é um personagem muito querido dentro da cultura pop, o que leva muita gente ao cinema, mas realmente não tem como defender esse filme. Ele consegue ser pior que o primeiro. Quando o filme estrear, quando vocês assistirem, volta aqui, me conta nos comentários o que vocês acharam. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e até uma próxima.